O ponto de partida deste vídeo são outros dois vídeos, estão indicados aqui. O primeiro deles, simulação de modelo de motor CC, onde o foco era apresentar o modelo e mostrar como ele pode ser simulado utilizando a integração numérica via Range-Kutta. E depois o segundo vídeo, funções de transferência para motor CC, como obter funções de transferência a partir das equações de estado. Okay? Bem, e nesse segundo vídeo obtivemos as duas funções de transferência que aparecem aqui. A primeira função de transferência explica como que variações na tensão de armadura influenciam a velocidade angular do eixo. A segunda função de transferência representa como variações de carga variam ou alteram a frequência de rotação, velocidade de rotação, melhor dizendo, do eixo do motor. Então, essas duas funções de transferência queremos simular no presente vídeo, mas não utilizando a integração numérica, mas utilizando funções já nativas do Python e do MATLAB para simulação de funções de transferência. Essa função de transferência no presente vídeo será chamada de G1 e essa será chamada de G2. Os valores dos parâmetros que aparecem nessas funções de transferência foram dados nesses vídeos que estão aqui em cima, né? E nós não vamos repeti-los no presente vídeo. Então vamos lá. Primeiro aspecto importante é que precisamos importar esta biblioteca. Nós utilizaremos funções da biblioteca Sinal. Okay? Então vamos simular a primeira função de transferência. A primeira função de transferência tem este numerador, este denominador, lembrando que os valores desses parâmetros estão definidos aqui para cima, não estou mostrando aqui para vocês. E tendo definido o polinômio do numerador e o polinômio do denominador, uma forma de fazer a simulação da função de transferência, utilizando esse comando sg transfer function, aqui polinômio do numerador, aqui polinômio do denominador. Isso define a função de transferência. Então o G1 passa a ser um objeto e se eu colocar um print G1, o que eu obtenho é isso daqui. Então observe, o numerador aqui é apenas uma constante. Essa constante aparece aqui, 41.666,67, alguma coisa do tipo. Agora, o denominador tem três parcelas, 1, 2, 3. Esses parâmetros já foram definidos, portanto, aqui são três números, 1, 2 e 3. Esse primeiro número corresponde ao coeficiente de S2, o segundo ao coeficiente de S, o terceiro ao coeficiente de S elevado a zero, ou seja, é o termo constante. E a simulação é dada por sg.lsim, em que aqui colocamos a função de transferência a ser simulada. Aqui o sinal de entrada, aproveito para dizer que o sinal de entrada está definido da seguinte maneira: 0 até um instante 1, e aí chaveamos para 15 volts e mantemos 15 volts na armadura até o final da simulação. Então, esse VI está definido aqui, já foi definido antes no código, e o vetor de tempo que dá o passo de integração. Essa função tem três saídas, das quais a única que me interessa é a frequência do eixo, ou seja, a rotação. E aqui o gráfico. O gráfico está apresentado aqui nessa figura direita, então vemos que, por definição, a função de transferência trabalha com condições iniciais nulas, então aqui eu saio do zero, enquanto a entrada não mexe, a saída também não mexe. No instante 1, a entrada sofre um degrau de amplitude 15, e aqui o que temos é a resposta a esse degrau. A segunda função de transferência é a função de transferência do conjugado de carga para a velocidade do eixo. Okay? O denominador é o mesmo, mas o numerador é diferente, né? Então o numerador está indicado aqui, e aqui os procedimentos são iguais aos anteriores. Aproveito para dar o comando MATLAB correspondente a esse daqui, então esses aqui são correspondentes,
No caso do MATLAB, é simplesmente TF, de Transfer Function, polinômio do numerador, polinômio do denominador, e ele volta um objeto chamado G2, assim como no caso do Python. A simulação é dada da mesma maneira que foi feita a simulação do G1. No MATLAB, basta o LSIM, então não tem o SG, fora isso, tudo igual, né? E no MATLAB, aqui eu já posso dar diretamente o valor da saída, que é o ômega 2. O ômega 2 é a resposta da frequência de rotação do eixo em função do distúrbio de carga. A simulação é feito o gráfico aqui. Aqui é esse gráfico aqui de cima, então temos 0 até o momento em que eu aplico o degrau de conjugado de carga. Então, sem carga, até o instante 3, o motor estava rodando a vazio, e de repente ele sofre esse aumento de carga. O aumento de carga acaba correspondendo a uma redução na velocidade do eixo. Então, nesse gráfico daqui, o que temos é o efeito combinado das duas entradas. Isso é possível por causa da superposição, em se tratando de um sistema linear, isso é válido. Então, primeiro, resposta a uma tensão de armadura de 15 volts, continua 15 volts, mas no instante 3 aparece um conjugado de carga que faz com que a velocidade reduza um pouco. E por fim, quero discutir algumas questões interessantes e pertinentes à função de transferência e ver como que isso se relaciona à simulação que obtivemos. A primeira discussão diz respeito aos ganhos CC. Existe um vídeo especificamente para tratar de ganho CC ou de ganho em frequência zero. Okay? Então, o que significa isso daí? Significa, vocês lembram que essa resposta foi uma resposta a um degrau de amplitude 15. Okay? E a resposta de um degrau de amplitude 15, como consequência dela, tivemos uma resposta em estado estacionário de amplitude 300. Então, qual que é o ganho em estado estacionário? Ou seja, o ganho final, não me interessa conhecer o transiente nessa hora. Então, é simplesmente a variação da saída, que é 300, pela variação da entrada, que foi 15. Okay? Então, isso aqui dá 20. Mas uma outra maneira de fazer essa conta de forma analítica, nesse vídeo que eu mencionei para vocês, lembramos que o ganho CC nada mais é do que o ganho em frequência zero, é o G de zero. Então, se você vier a esta função de transferência e fizer S igual a zero, esse termo desaparece, então a gente fica com K sobre K2, que é igual a 1 sobre K. E é isso que vocês estão vendo aqui. Esses dois números são exatamente iguais. O CC1 e o CC1 estimado pelo gráfico são iguais e são iguais a 20. E o mesmo pode ser dito para a função de transferência da carga. Então, observe o seguinte, se tomarmos a S igual a zero, esse termo some, esse some, esse some, o que fica? Fica menos RA sobre K2, menos RA sobre K2. Essa é a maneira de elevar K ao quadrado. Claro que eu poderia ter colocado K vezes K. Okay? Bem, e outra forma é fazer a estimativa pelo gráfico. Então, nós vamos proceder igual fizemos para o caso do ganho CC da primeira função de transferência. Então, a gente vem para cá, isso aqui tem 300, a variação da saída é o valor final, que é 240, menos o valor inicial, que é 300, dividido pela amplitude da entrada. Agora, vocês lembram que aqui o que aconteceu foi um degrau de carga de 0,05. Okay? Esses dois números são praticamente iguais e são em torno de menos 1.200.
A razão desse menos, fisicamente, é que o ganho sendo negativo implica que o aumento do conjugado de carga resulta numa diminuição da velocidade. Então, o aumento de um, diminuição do outro, isso corresponde a ganho negativo. Queremos ver também os polos, existem comandos específicos para calcular os polos. Então, aqui temos o comando polos 1, então pega a função de transferência G1 e pede os polos. Polos 2 faz a mesma coisa, lembre-se que os denominadores são iguais, portanto, esses polos, polos 1 e polos 2, são idênticos e eles aparecem aqui. Então, uma outra maneira de calcular os polos é simplesmente pegar o denominador e pedir as suas raízes. Essa é a definição de polos. Então, temos aqui exatamente os mesmos números. Chama a atenção de vocês de que temos um polo muito rápido e um polo muito mais lento. Basicamente, é 100 vezes mais lento. Então, esse polo é o polo dominante e é ele que captura o nosso olho quando vemos esse tipo de comportamento. A velocidade de resposta desse polo é tão grande que ele é praticamente instantâneo. Alguma coisa aconteceu aqui que nós nem conseguimos enxergar direito. Se você quiser saber mais a respeito disso, procure um vídeo chamado Dominância Modal. Eu explico essa questão em detalhes. Por fim, deixa eu dar uma limpadinha aqui, podemos olhar também os zeros da função. Observa que aqui essa função de transferência não tem zeros, essa função de transferência aqui sim tem um zero. Então o comando para obter os zeros é g2.zeros e isso volta um zero em torno de menos 500. Observe que esse zero já está muito próximo desse polo. Moral da história, um acaba compensando o outro. Então, como se não bastasse o fato desse polo ser um polo muito rápido, ele ainda tem um zero que reduz ainda mais o seu efeito na saída. Deixa eu concluir dizendo o seguinte, fisicamente, qual que é a razão desses dois polos? Esse polo está relacionado aos fenômenos elétricos e esse polo lento está relacionado aos fenômenos mecânicos. E são os fenômenos mecânicos que acabam dominando essas respostas temporais, né, que é o tempo que leva a inércia do motor se mexer, começar a girar, etc., ganhar velocidade. Nesse meio de tempo, todos os transientes elétricos, correntes e tensões, já tudo que tinha que fazer já fizeram. Né? Então, assim, não tem dominância dentro dessa configuração que observamos nos gráficos mostrados nesse vídeo.